E muitos de nós aqui vamos ter uma visão diferente agora frente a essa aula que foi nos ministrada. Sou dentista e nós precisamos realmente ter essas informações. A associação comercial, ela tem um departamento que pode ajudar todos os dentistas, assim como eu fui ajudado com as informações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na BO falando de um assunto jurídico, mas a gente sempre aconselha, primeiro, criar uma cadeia de contratos, fazer contratos para suas respectivas prestações de serviço. O porquê o contrato é importante? O contrato é importante porque você tem uma segurança em eventual futuro conflito, ou eventual futura ação judicial. Não basta você só acreditar fielmente na palavra ou no que foi combinado de forma verbal, embora isso pode até ser reconhecido judicialmente, mas a segurança jurídica para o profissional da odontologia é muito importante, porque como cuida da saúde das pessoas, existem expectativas criadas pelos seus pacientes que às vezes não são atingidas com o resultado final do tratamento ou da cirurgia, enfim, de tudo que é possível ser feito, que isso precisa estar bem claro dentro de um contrato. Então, a ideia da vinda hoje aqui é mostrar a importância da segurança jurídica nas relações de prestação de serviço do profissional paciente, do profissional com profissional clínica, de toda essa cadeia de prestação de serviço que existe no ramo da odontologia, para que eles tenham uma segurança jurídica. Bom, hoje o Poder Judiciário, primeiro, é a primeira porta que é indicada para todas as pessoas. Então, via de regra, todos os contratos, todos os tipos de conflitos quando existem, seja na área de odontologia, seja na área empresarial, a primeira porta ou a única porta conhecida é o Poder Judiciário. Hoje o Poder Judiciário ele tem uma carga de 80 milhões de processos, uma morosidade de 6 anos e meio para ser julgado o processo, não por falta de juízes, não por falta de estrutura, mas sim pela cultura da judicialização do brasileiro, e que quando tem um resultado é fora de time da necessidade do profissional. Então hoje existem métodos adequados de solução de conflitos como mediação e arbitragem que se consegue resolver estes conflitos empresariais, contratuais de forma muito mais célere, muito mais barata e que, mais importante, com segurança jurídica. Então a segurança jurídica num processo de mediação ou num processo de arbitragem é a mesma como se fosse feito dentro do Poder Judiciário. Então, eu acho que, pela natureza dos contratos da área de odontologia, dos profissionais, existe uma relação de confiança, o caminho mais adequado para se resolver esse tipo de conflito é numa Câmara de Mediação e Arbitragem, através desses procedimentos. Bom, foi de extrema importância porque o cirurgião dentista não tem a mínima noção, talvez, de como proceder diferente a um processo judicial, como se respaldar para que evitar com que esses processos, ou uma conversa talvez que não seja adequada no consultório, se torne um problema judicial, e como proceder quando tomar algum processo, porque muitos de nós acabamos não tendo às vezes as devidas provas para se defender frente a esse tipo de processo. E o que acontece? Nós ficamos totalmente perdidos, esses processos demoram muitos e muitos anos, enquanto que essa câmara arbitrária, como foi descrito aqui, pode ser resolvida aproximadamente em 30 dias, então isso acaba resolvendo e tirando aquele problema psicológico que leva por muito tempo perante um processo judicial. Então, para nós cirurgiões dentistas que não estamos preparados numa parte administrativa, acho que foi muito importante com essa orientação e creio que muitos de nós aqui vamos ter uma visão diferente agora frente a essa aula que foi nos ministrada. Gostei muito, foi muito bom. Obrigado pela associação comercial, por nos ter cedido o Dr. Guilherme e nos orientado nesse aspecto judicial. Uma vez, é um prazer enorme estar hoje ainda na Associação Brasileira de Odontologia. Então, eu, como ele disse,
Sou dentista e nós precisamos realmente ter essas informações. A associação comercial, ela tem um departamento que pode ajudar todos os dentistas, assim como eu fui ajudado com as informações. O evento veio para a ABO, o Dr. Guilherme, advogado da Associação Comercial, explanou bem as relações que existem entre dentista-dentista e dentista-paciente e que dá muitas ferramentas e muitas ideias para os dentistas, muita informação. Olha, eu achei muito importante porque eu já conheci o trabalho do Dr. Guilherme e eu sou conselheira da Associação Comercial de São Paulo, né, da Distrital Tatuapé. E eu, como professora da ABO, achei muito importante quando o Dr. Mário falou, porque ele agora faz parte do Conselho Consultivo, né, da Associação Comercial de São Paulo, vir falar sobre isso com os nossos colegas dentistas, porque assim, ninguém está fazendo os seus relatórios, fazendo o quê? Os seus contratos de prestação de serviço. E nós ficamos muito vulneráveis ao quê? A um possível processo. Porque às vezes nós podemos explicar um procedimento que o paciente, por ser leigo, ele às vezes não entende ou ele almeja uma coisa maior. E nisso pode gerar um conflito e a pessoa de uma das partes não ficar satisfeita. E vai ter o quê? Uma parte psicológica muito traumática, uma parte financeira, um tempo precioso. Então essa parte de mediação e arbitragem, essa parte de contratos que o Dr. Guilherme falou, é muito importante para que o quê? Nós sedimentemos o quê? O contrato é isso, eu posso fazer isso, eu posso chegar até aqui. E o paciente entender o limite do que nós estamos fazendo. Com isso ficam ambas as partes cobertas, né? E ninguém tem nenhum prejuízo, tanto financeiro nem emocional, diante do possível processo.